Saúdo você com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Este é o Aprendendo Bíblia. E hoje a gente vai falar a respeito do vinho. Afinal, o que Jesus bebeu na Santa Ceia? No que Jesus transformou a água naquele casamento? Era um vinho alcoólico ou um vinho não alcoólico? Sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E se você gosta de conteúdos assim, baseados nas escrituras sagradas, inspirados por literaturas originais do grego, continua aqui comigo, se inscreva aqui no meu canal Aprendendo Bíblia, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas aprendam e sejam abençoadas com a revelação do Senhor Jesus. Meus amados, é importante saber que na Bíblia existe uma palavra mais comum para vinho, que é a palavra oinos. Essa palavra, ela se refere a um vinho tanto alcoólico como um vinho não tão alcoólico, ou até sem alcoolismo nenhum. Mas como assim, Roberto? Suco de uva? Nós vamos falar já a respeito disso, tá bom? Continua comigo até o final. Bom, se essa palavra é utilizada no grego em várias passagens e pode simbolizar tanto um vinho alcoólico como um não alcoólico, digamos assim, então nós temos que reparar o contexto no qual ela foi aplicada para poder saber se o vinho é alcoólico ou não. Aristóteles, por exemplo, fala 300 anos antes de Cristo em sua literatura meteorológica o seguinte: alguns tipos de vinhos, como por exemplo o vinho não fermentado, se solidificam quando fervidos. Ou seja, esse vinho não fermentado provavelmente é um vinho que não sofreu aquele processo para que ele embriagasse de uma maneira mais fácil, mais simples. Isso Aristóteles escreveu 300 anos antes de Cristo. Anacreonte, que viveu 500 anos antes de Cristo, também escreve em uma de suas literaturas o seguinte: esprema a uva, deixe sair o vinho. Ora, obviamente, este vinho que ele está se referindo é aquele vinho recém-espremido, ou seja, a palavra oinos também se refere àquele suco de uva que escorre da uva recém-espremida. Por exemplo, quando a Bíblia fala lá em Efésios, capítulo 5, verso 18, não vos embriagueis com vinho, provavelmente está falando do oinos que era fermentado, o vinho que embriagava. Agora, quando a Bíblia fala lá em Apocalipse 19, verso 15, a respeito do lagar de Deus que é pisado e sai o vinho, este vinho está se referindo ao oinos não fermentado, ou seja, um suco puro de uva. Obviamente que não é apenas a palavra oinos que se refere a vinho na Bíblia. Também a gente tem a palavra glaucos, que está em Atos 2, verso 13, e também sicra, que está em Lucas 1, verso 15. Agora, olha só que interessante isso aqui. Escritores gregos costumavam dizer que o vinho que seria puro, o vinho que seria o mais de requinte, era aquele vinho que causava menos intoxicação, era o vinho menos intoxicante. Usufruir, na verdade, de vinho muito alcoólico, até entre os pagãos, entre os gregos, era motivo de escândalo, era motivo de falta de compostura, segundo muitas literaturas gregas. Muitos escritores gregos citam que era comum se misturar uma porção de vinho para 10 medidas de água. E mais, Homero, em sua literatura Odisseia, cita que em alguns casos haviam vinhos tão fortes que eram misturados com até 20 porções de água, vinhos de certas localidades, certas regiões. Olha só que coisa interessante. Dentre os escritores gregos que falam a respeito disso estão Plínio e Plutarco, que também citam a respeito da vulgaridade de se tomar vinhos, com um alto teor alcoólico. E o vinho da Santa Ceia? Como será que ele foi produzido? Bom, se a gente for olhar lá no Evangelho de Lucas, nos evangelhos que falam a respeito da Santa Ceia, eles nem usam a palavra oinos, nem usam este termo, usam o fruto da videira ou o fruto da vide. Ora, o fruto mais puro da vide é obviamente o suco de uva.
E se você for parar para pensar, se nem no pão havia fermento, porque fermento era símbolo de pecado naquela época, quem dirá no vinho que Jesus bebeu? Contudo, podemos afirmar também que o vinho que Jesus fez a partir da água naquele casamento não foi um vinho alcoólico. O fato das pessoas se admirarem com o melhor vinho da festa não é porque já estavam bêbadas, como alguns dizem por aí, e não conseguiram identificar que tipo de vinho era aquele, se era um vinho bom ou ruim, mas sim um vinho de qualidade, com baixo teor alcoólico, como era na época a tradição, até mesmo entre os pagãos. Jesus, ele conseguiu produzir um vinho que ficasse muito doce, muito gostoso, com um teor alcoólico muito baixo. E por isso as pessoas na festa se admiraram. Bom, gostou dessas informações baseadas em fatos, em história para vocês? Eu espero que tenha te ajudado e eu espero que tenha tirado algumas dúvidas para você do que a Bíblia nos mostra. Deus te abençoe, que a paz do Senhor Jesus seja com você.